8. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o Natal, já que estamos na antevéspera, o dia 23, e se tem uma coisa que combina com o Natal, é presente, não é verdade? Eu já estou vendo lá os meus filhos, lá em casa, está tudo preparado lá para um amigo secreto que vai ter da família, e eu já vejo lá as caixas, né, empilhadas, as caixas de fogão, que tem dentro de outro ventilador, e dentro do ventilador tem uma de não sei do que, e vai até ter uma caixinha do ferro de passar roupa, e até ter uma bem pequenininha, né, com alguma coisa lá, uma lembrancinha, essas brincadeiras que existem do Natal. Bom, Natal sem presente não é Natal, não é verdade? Não dá para a gente negar essa história. Ah, pastor, mas é o comércio, é a celebração do consumo. É verdade, nós temos a percepção de que o Natal, do nossa perspectiva da festa popular, é muito mais comercial do que espiritual. A verdade é que Natal e presente, seja da perspectiva espiritual, seja da perspectiva comercial, combina. Tirou presente da ideia de Natal, tanto no comércio como na vida espiritual, ele não se sustenta. Se você falar hoje, a partir de agora, a festa popular, Natal, vai ter apenas árvore, guirlanda e Papai Noel, mas não vai ter presente, não é Natal. E se na celebração cristã do Natal, que é o nascimento de Jesus, você tirar a ideia de presente, também não é Natal. Porque, na verdade, o Natal cristão é o fato do aniversariante nos dar presentes. Essa que é a grande verdade. O Natal cristão, o Natal espiritual, não a festa popular nem a festa comercial, mas o Natal espiritual que nós celebramos aqui hoje nesse lugar, o nome de Jesus, na verdade, é a ideia de presente. É um aniversariante que nos deu os presentes. Essa é uma inversão, é verdade. E se você olhar nas Escrituras, geralmente Deus inverte os valores. Se você chega na minha casa no dia 19 de julho, meu aniversário, e você vai lá para me, né, dar os parabéns. Eu falo, olha, parabéns, obrigado, tal. Aí eu pego uma caixa de presente e falo, toma, é seu. Aí você fala assim, não, pastor, eu vim aqui na sua caixa te dar parabéns, que é seu aniversário. Aí eu falo, não, mas no meu aniversário eu quero dar presentes. No dia do meu nascimento, que eu celebro meu nascimento, eu dou presentes. É uma coisa que seria ilógica, não é verdade? Mas na Bíblia é exatamente isso. Foi o dia que o aniversariante nos concedeu presentes. Natal é o fato de Deus ter presenteado ao mundo a sua graça, seu amor, sua salvação. Deus deu ao mundo a sua paz. E quando nós olhamos Deus presenteando a humanidade, não dá para a gente tirar a ideia de presentes. Então eu queria falar com você hoje que Deus, primeiro, Ele deu o presente para nós do amor. Olha só o que diz João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Natal para nós, Natal espiritual, é o presente de Deus chamado amor. Deus deu o seu Filho de tal maneira que nos salvou, que nos encontrou, que nos abraçou, que nos tocou. Isto é de fato Natal. Imagine só que você tenha lá na sua casa o seu pirex ou o seu, né, como é que chama aquele negócio de colocar açúcar? Seu açucareiro. E aí você quer evitar que algumas formiguinhas morram em direção a esse açucareiro. Aí você coloca um pirex embaixo de água. Coisa cruel para matar as formiguinhas, coisa que não se faz, não é verdade? Mas você quer preservar o seu açúcar e você faz isso. Só que também você não quer matar a formiguinha. Aí você quer adverti-la de que se ela empreitar aquela jornada, ela vai morrer. Então, qual que são as alternativas que você tem? Primeiro, você coloca a mão na frente da formiguinha para ela não ir em direção ao pirex de água e não morrer. O que ela faz? Contorna a sua mão e continua em direção ao pirex. Segunda opção, você pode pegar a formiguinha com a sua mão e tirá-la dali. Só que você é tão forte, a formiguinha é tão frágil, que se você pegar essa formiguinha, você pode matá-la. Qual é a terceira e última opção? A terceira e última opção é virar a formiga, criar anteninha e comunicar com ela. Bzz, 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 não vá até no pirex, tem água, é uma armadilha, você vai morrer. É interessante essa história, parece loucura, né? Mas é exatamente isso que Filipenses 2,5 diz que aconteceu. Que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, para que nós pudéssemos compreender a mensagem de salvação de Deus. Deus não encontrou outra forma de comunicar conosco, a não ser se fazer uma formiguinha. Diante da sua grandeza, do seu poder, da sua soberania, da sua majestade, Deus se esvaziou da sua grandeza, da sua soberania, do seu poder, da sua majestade, e nasceu num coxo de animais, num coxo de alimentar animais. Lá estava Deus
numa manjedoura, lá estava Deus no estacionamento de animais, lá estava Deus nascendo numa família de carpinteiros, lá estava Deus pisando numa terra poeirenta de Jerusalém, lá estava Deus, uma formiguinha que veio nos avisar que nós estávamos indo para o caminho de morte, de que havia uma armadilha contra a nossa história e de que Deus teria o caminho de vida para nos oferecer. Isto é amor. É amor. É Deus se comunicando conosco. Natal é Deus tocando a terra. Em todas as outras religiões, e é aí que é fantástico o cristianismo, em todas as outras religiões pega-se um homem, e o homem vai crescendo, crescendo, evoluindo, evoluindo até chegar ao status de Deus. Foi assim com Mahatma Gandhi, foi assim com Hare Krishna, foi assim com qualquer outro, Maomé, se pegam aqueles nomes, foi assim com Allan Kardec, se pegam-se aqueles nomes, vão se transformando, evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, até o ponto de chegar como Deus. O cristianismo, diante de todas as religiões, é o inverso. É Deus, que sempre foi Deus, sempre agiu como Deus, que fez o caminho contrário para a vida humana. Até tem uma frase que é atribuída a Galileu Galilei, que diz assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus, do cristianismo, quis ser homem. Todas as religiões pegam homens e levam a status de deuses, ou seja, de soberanos, de poderosos. Só o cristianismo pega o soberano, o poderoso, e o transforma em condição de homem. O que é isso senão amor? É o amor de Deus, é o amor comunicado a nós, um amor que não trai, um amor que não decepciona, um amor que não nos deixa vulneráveis, é um amor que nos completa, que nos preenche. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse amor desse mundo é muito banalizado. Quando a gente usa essa palavra, nós temos uma grande dificuldade de compreendê-la. Por exemplo, você olha para sua esposa no dia do aniversário de casamento e fala: eu amo você. Aí você vai na casa da avó e come a macarronada e fala: vó, eu amo essa macarronada. Aí você vai, pega o Totozinho, o cachorrinho, o Snoopy, coloca no colo, faz um carinho nele e fala: eu amo você, Snoopy. Ou seja, de pessoas a animais, nós amamos tudo. Mas isso não é verdade. A palavra amor na Bíblia tem um termo que significa ágape, que é traduzida para o nosso português como amor, que é um sentimento, na verdade não é sentimento, é uma atitude extrema de entrega, de completar o outro, voluntária, é uma doação total. Isso é amor na Bíblia, e só Deus pode fazer isso por nós. O que nós temos entre nós, queridos, não é um amor de fato. O que nós temos entre nós é uma distorção humana dessa palavra tão linda que é dada a Deus para comunicar conosco. O seu amor por nós. Nós nos relacionamos em termos de causa e efeito. Eu amo a minha esposa, mas se ela não faz o que me agrada, eu deixo de amar um pouquinho, pode ser? Eu amo uma pessoa, mas se ela não me retribui, eu começo a nutrir ódio contra ela. Eu amo não sei do que, mas se não está do meu gosto, eu passo a não ter tanto amor assim. Ou seja, esse amor está corrompido, contaminado, esse amor está judiado nos nossos dias, mas o amor de Deus não. A Bíblia fala que o amor de Deus não acaba por nós. O amor de Deus continua o mesmo. E olha que coisa linda que você precisa saber, que talvez você ainda não entendeu. Esse amor de Deus, ele é estável, completo, ele é inteiro, íntegro. Você não pode nem aumentá-lo e nem diminuí-lo. Vamos pensar que esse ano de 2018, você foi uma boa pessoa. Você devolveu o seu dízimo e oferta, você participou dos mutirões de amor, você se dedicou no ministério da igreja, você abandonou os vícios que você vinha então utilizando, que você vinha realizando, você continuou fazendo isso, ótimo. O ano 2019, você está de parabéns e ganhou estrelinha, perfeito. Mas suponhamos que você não foi tão bom no ano 2018. Você não frequentou como deveria a igreja, não foi fiel nos dízimos e ofertas, não se entregou no ministério, faltou de muitas celebrações, não participou das programações, ainda acabou nutrindo alguns tipos de vícios na sua vida. E aí, o que aconteceu? Não ganhou estrelinha? Bom, do ponto de vista do amor de Deus, se você foi muito bom em 2018, Deus não te amou mais por causa disso. Se você foi muito ruim em 2018, Deus não te amou menos por causa disso. O amor de Deus é estável, você não pode ampliá-lo e você não pode diminuí-lo. Você pode fazer o que for pior na sua vida, Deus continua amando. E você pode fazer o que for melhor na sua vida, Deus continua te amando. Ou seja, esse amor você não pode alterá-lo, você não pode trabalhá-lo, você não pode acrescentá-lo e nem retirá-lo.
Que amor é esse que nós precisamos experimentar? E esse Natal é o Natal do amor, é o Natal de Cristo, que você não precisa fazer nada por Ele para que Ele te ame, e não precisa deixar de fazer nada também para que Ele te ame. Ou seja, o amor dele é eterno, completo e total por você, porque Deus amou o mundo que deu. Jesus é o presente para o mundo, é a resposta do amor de Deus. Deus amou e Ele tinha que fazer alguma coisa. Quando a gente ama, a gente se vê imediatamente tomado para fazer algo. Quando a gente ama, a gente se vê imediatamente compelido a tomar uma atitude. E Deus, quando amou o mundo, Ele disse: eu preciso fazer alguma coisa por esse mundo. Eu preciso enviar Jesus Cristo para salvá-los. Agora eu quero perguntar para você, quando é que foi que Deus teve essa ideia de enviar Jesus para salvar a humanidade? Quando é que foi? A Bíblia fala de desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, Paulo fala que o Cordeiro já havia sido imolado na cruz. Ou seja, Deus já tinha a ideia do amor dele dado ao mundo através de Jesus, muito antes de criar o ser humano, muito antes do homem e a mulher cair. Portanto, você não pode surpreender Deus. Esse amor já previa a queda, esse amor já previa a rebelião, esse amor já previa a desobediência, a rebeldia do coração humano, e mesmo assim esse amor tomou a iniciativa de criar o homem e a mulher, e mesmo assim esse amor tomou a iniciativa de vir para nos capturar, mesmo assim esse amor veio nos abraçar. Você não pode surpreender Deus com suas boas ações, você não pode surpreender Deus com as suas más ações, porque isso tudo já estava previsto desde antes da fundação do mundo. Isso é amor, e isso é o presente de Natal para você. Segundo presente de Natal, é o presente da graça. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça, a própria palavra já diz, é de graça. E sabe o que significa a palavra dom? Em grego significa carisma. E sabe o que significa carisma? Significa presente. Pronto, então estamos num lugar tranquilo para poder dizer que a graça é o presente de Deus para você e para mim. É pela graça que a gente é salvo, não são pelas nossas boas obras, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, é a graça que vem para nos salvar, é a graça que deforma a santidade de Deus para nos encontrar na condição humana de Jesus Cristo, para nos alcançar e dizer: vocês são bem-vindos no meu reino. Há uma história muito linda no Evangelho Maltrapilho, que é um livro escrito por Brennan Manning, que é um ex-padre, que era viciado em bebida e acabou tendo um encontro com Deus em um monastério, quando ele fez um retiro para se libertar desse vício. E ele escreve nesse livro a seguinte ilustração, que uma certa pessoa, uma mulher, teve uma paralisia facial. E nessa paralisia facial ela entortou o seu rosto. Você sabe, né? Eu já tive essa paralisia aos meus 12 anos de idade. E o rosto, por causa de um tendão que se rompe aqui, o rosto ele torce, a boca fica torta. E então aquela mulher teve essa paralisia facial e estava na sua cama hospitalar, sendo cuidada e medicada. De repente o seu marido chega e ela com muita vergonha de estar daquele jeito. Uma mulher jovem, bonita, que tinha uma boa aparência, agora tinha o seu rosto deformado por causa da paralisia. Então, o seu marido entra, ela toda envergonhada, diz: agora eu não sou tão bonita. E o marido olha para ela e diz assim: pelo contrário, até achei que você ficou mais engraçadinha desse jeito, eu sempre vou te amar. E então ele foi dar um beijo nos seus lábios. Só que ele percebeu que ele não poderia mais beijá-la como beijava antigamente. Ele precisava agora entortar os seus lábios, para que quando entortasse os seus lábios, pudessem encaixar exatamente com a nova fisionomia da sua esposa diante daquele acidente. E quando aconteceu aquele caso, foi o que Brennan Manning chamou de o ato de amor de Deus com a humanidade. A humanidade sofreu uma paralisia, a humanidade sofreu uma distorção. Nós sofremos uma deformidade, os nossos lábios, o nosso rosto se contorceram. E Deus não ficou indiferente a isso. Ele também se deformou para nos encontrar em nossa condição. Ele também fez o ato da cruz para se transfigurar na condição de Deus para homem. Fez o ato da manjedoura para se transfigurar de condição de Deus para homem, para beijar a humanidade. Deus tem um caso de amor e de graça com a humanidade. Esse é diferente de qualquer Deus que você já ouviu falar.
do Deus da religião rígida, que diz que você tem que fazer, o Deus da religião rígida que coloca você numa condição de escravo, de subalterno, que coloca você naquela condição de olhar Deus num trono branco com um cajado, pronto para te castigar e te punir pelas suas más ações. Esse não é o Deus do cristianismo, esse não é o Deus da Bíblia. Pode ser o Deus de alguns católicos, de alguns evangélicos, de alguns espíritas, de alguns candomblés, mas o Deus da Bíblia é o Deus de amor e de graça, é que nos acolhe, independentemente da nossa condição. Ele nos aceita, Ele nos recolhe pela sua graça, Ele não nos exclui, a sua graça mostra que Ele está ao nosso lado. Não é o Deus do deísmo, não é o Deus que o ateísmo criou para dizer que tudo que é nesse mundo é uma causa evolutiva. Não, é o Deus presente, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. O seu nome será Virgem Maria, foi o que o anjo disse, o seu nome será Emanuel, disse o anjo a Maria. Deus conosco, Deus presente. Ele não criou esse mundo e deu uma partida, Ele não criou esse mundo e deu uma ignição inicial, não, Ele criou e sustenta o mundo, mas não apenas o mundo. Ele não faz apenas o sol nascer, Ele não faz apenas o sol se pôr, Ele sustenta você, Ele sustenta a mim, porque isso é graça, graça de Deus sobre nós, graça de Deus sobre a sua vida. E a graça você não pode comprá-la, você só pode recebê-la como presente. Imagine que você vai na minha casa, no dia 19 de julho, e vai entregar um presente para mim. E aí quando você entrega o presente, eu coço a mão no bolso traseiro, tiro a minha carteira e falo, quanto é? Você diz, não pastor, é um presente, é seu aniversário. Não, mas eu quero pagar, não é justo que você me dê um presente. Não, mas eu quero. Não pastor, é seu presente, é seu aniversário. Não, eu preciso pagar, quanto é? 50, é 100, é 200? Eu quero pagar pelo meu presente. É insano isso, não é? Não é ilógico? É o que muitos de nós queremos fazer com a graça de Deus. Ele já fez, Ele já pisou na terra, Ele já assumiu a forma humana. Agora, nossa responsabilidade é receber esse presente. Nós não podemos pagá-lo. Senhor, toma aqui a minha boa ação, Senhor, toma aqui a minha boa obra. Senhor, eu quero pagar o que o Senhor fez por mim. Eu quero pagar a sua deformação quando veio na terra, em condição humana. Eu quero pagar de alguma forma. E Deus fala, não precisa pagar, porque isso é presente. Eu te dei, eu te ofereci, eu te concedi. E outro presente que Deus dá, é o presente da paz. Olha que coisa linda isso daqui. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, e nem tenham medo. O presente da paz. Paz é dada, paz não é adquirida, paz é recebida pela fé. E o que é paz, pastor? Paz é o termo mais lindo que existe nas Escrituras, que tem por construção o termo shalom. Shalom é o termo hebraico que diz respeito à paz. E sabe o que é shalom? Shalom não é ausência de guerra. Quando eu vou lá na sua casa, por exemplo, fazer uma visita e pergunto, e aí, tudo bem? Você fala assim, ai pastor, está uma paz aqui em casa, o marido foi colher, os filhos estão na escola, está uma paz aqui em casa. Não é isso, não é ausência de guerra, não é ausência de conflito. Paz, na Bíblia, o shalom é bem-estar biofísico, psíquico e espiritual. É um bem-estar biológico, eu estou bem biologicamente. Eu estou bem fisicamente, eu estou em harmonia com o mundo no qual eu piso, eu estou bem psicologicamente, eu estou bem espiritualmente. Shalom é prosperidade, e a teologia da prosperidade fez uma bobagem com o evangelho, vocês não têm ideia. Ela reduziu o bem-estar do homem quando ele ganha dinheiro. E existe prosperidade na Bíblia, shalom é prosperidade, mas é prosperidade biofísica, psíquica e espiritual. É essa prosperidade que Deus tem para nos dar. Não é dinheiro no bolso, não é 13º, não é patrimônio. Por isso que Jesus fala, eu deixo a minha shalom. O mundo tem uma shalom para dar, o mundo tem uma caricatura, um genérico, uma coisa que não é verdadeira. Suponhamos então que você queira receber de presente uma Ferrari, e eu digo para você, você vai ganhar uma Ferrari da minha pessoa. Eu estou bem e gostaria de te presentear com uma Ferrari. No dia 25 de dezembro eu vou até a sua casa e vou te dar uma Ferrari vermelha, bonita, arrumadinha, e você fique preparado. Fala, verdade, pastor? Eu falo, verdade. Dia 25 de dezembro eu bato a porta da sua casa e falo, trouxe sua Ferrari. Aí está lá na frente da sua casa um fusquinha vermelho,
Eu tirei o símbolo da Volks, coloquei o símbolo da Ferrari, escrevi atrás dele, onde estava a Fusca, eu escrevi à mão, Ferrari, coloquei um volantinho diferente, com um cavalinho na frente, lá no volante, e falei, está aqui, Ferrari. Mas pastor, isso não é Ferrari, isso é Fusca. Não, parece Fusca, mas é Ferrari. Porque olha aí o símbolo da Ferrari. Olha aí o escrito aqui atrás, vem aqui atrás para você ver, ó, escrito ó, Ferrari. Está vendo só? É o que nós temos. E eu queria te dar esse presente. Você tem uma Ferrari em suas mãos. Você ia falar, não pastor, isso é uma Ferrari adulterada. Isso é um Fusca com cara de Ferrari, mas não é Ferrari nunca, e nunca será. Isso são coisas, são ilustrações exageradamente toscas, né? Mas para explicar que é o que a gente faz. A gente compra uma paz do mundo achando que é verdadeira. Aí a gente acha que com uma nova casa a gente vai ficar feliz. Com um novo relacionamento a gente vai ter paz. Com mais um filho em casa a gente vai ter inclusive paz no nosso casamento. Eu vou ter mais um filho porque aí sim meu casamento vai andar em ordem. Porque meu marido com certeza vai melhorar, vai ficar mais em casa. Mentira! Aí eu vou ter paz quando eu tiver promoção, quando eu tiver 13º salário, quando eu tiver registro na carteira. Eu vou ter paz quando eu abrir meu negócio, eu vou ter paz quando tiver poupança. Mentira! Em todo tempo a gente vive em condições de ameaça. Ou você acha que você é dono da vida? De repente há uma enfermidade incurável sendo transferida para a sua vida imediatamente agora. E não há dinheiro que resista a isso. De repente uma falência econômica pode estar sendo desenhada na sua vida e você não tem nem noção. E não há dinheiro que resista ao caos. Então paz no mundo não é ter dinheiro, paz no mundo não é ter segurança financeira, paz no mundo não é ter ausência de conflitos, não é estar bem com as outras pessoas. Paz verdadeira é quando eu recebo o presente de Deus no meu coração, que é a verdade da sua palavra em mim. Isso é paz. Portanto, meu irmão, minha irmã, não é tendo um novo patrimônio que você vai ter a sua paz. Não é pagando todas as suas contas que você vai falar, enfim, eu vou ficar em paz, porque você vai adquirir novas contas quando você pagar as antigas. Não é se casando novamente que você vai ter paz, porque o novo casamento também vai trazer dificuldades e desafios para você. Não é mudando de igreja que você vai ter paz, porque você não vai ver mais a cara daquele irmão que te ofendeu, porque lá também você terá pessoas que te ofenderam. Não é mudando de cidade, não é tendo mais dinheiro. Paz verdadeira só tem quando você recebe o presente de Deus. A paz que está dentro de nós e não depende do exterior. Porque o mundo vai dizer que a sua paz depende do que está à sua volta, mas a Bíblia diz que a sua paz depende do que está dentro. Então, é paz em meio à guerra, é paz em meio ao conflito, é paz em meio ao caos, é paz em meio à queda, é paz em meio ao sofrimento, é paz em meio à falência, é paz em meio à dívida, é paz em meio à crise, é paz. Quem tem paz, tem Jesus. Quem não tem Jesus, não tem paz. Então que hoje você possa ter essa paz. Inclusive um dos hinos mais lindos cantados da nossa igreja começa: se a paz mais doce puderes gozar. Se a paz mais doce puderes gozar. É a paz mais doce que você pode se alegrar. Sabe quem escreveu isso? Um homem que perdeu a sua família num naufrágio no caminho dos Estados Unidos para a Inglaterra. Sua esposa e suas filhas morreram nesse naufrágio. Ele ficou sozinho do dia para a noite e compôs uma canção que diz: se a paz mais doce puderes gozar, sou feliz com Jesus. It is well with my soul, que é o termo em inglês. Está tudo bem com a minha alma. Vai tudo bem com a minha alma. Eu estou em paz. Eu perdi minha família no naufrágio, estou sozinho do dia para a noite. It is well. Está tudo bem. Como é que a gente pode adquirir isso, meus irmãos? Entendendo a paz. Tem gente que tem a sua família, os seus filhos em volta da mesa, não tem paz. Tem gente que tem dinheiro, tem condições de ter um conforto de vida e não tem paz. Tem gente que está empregado, em meio a milhões de brasileiros desempregados e não tem paz. Tem gente que tem família, em meio a muitas pessoas que estão descasadas e não tem paz. Tem gente que tem filhos, em meio a muitas pessoas que são estéreis e não tem paz. Agora, existem pessoas que podem não ter nada e mesmo assim sentirem-se os mais agraciados do mundo porque tem paz no seu coração. E isso é shalom, é prosperidade biofísica, psíquica e espiritual na nossa vida. Você quer isso para você? Amém? Quer? É Jesus, meu irmão. É Jesus. Essa é a paz que você pode ter e que você pode possuir. E o último presente da manhã, claro que existem centenas deles na Bíblia, selecionei apenas 4. O presente da salvação. Olha o que diz 1 João 5,11. Todas têm a palavra doar, tá bom? Dar, entregar. E esse é o 4º e último. O testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Queridos irmãos,
nós cremos numa doutrina que se chama perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Uma vez que você é salvo, você nunca mais pode perder a sua salvação. Sabe por quê? Porque a sua salvação foi dada, não foi comprada. Sua salvação foi dada, não foi adquirida por você. Você recebeu. Então, se você está salvo, você nunca mais perderá a sua salvação. Mas pastor, como é que faz com aquele fulano que estava na igreja, ele se batizou, foi para o louvor, cantou e agora está na balada, está no mundo? Bom, esse é o tempo de Deus. Pode ser que Deus o traga ainda no tempo dele para a comunhão novamente e a sua salvação seja desenvolvida, ou pode ser que essa pessoa nunca tenha sido salva. Porque se você é salvo de verdade, meu irmão, minha irmã, você não precisa ficar sendo lembrado de vir à igreja. Você não precisa ser lembrado de trazer dízimos e ofertas. Você não precisa ser lembrado do seu compromisso com Cristo. Se você é salvo verdadeiro, ninguém precisa ficar falando para você que não pode ir na baladinha de Londrina. Ninguém precisa ficar falando para você que não pode ir no bailão. Ninguém precisa ficar falando para você que não pode colocar cachaça na mesa da sua casa. Se você é salvo verdadeiramente, irmão, a graça de Jesus flui tanto no seu coração que você simplesmente se entrega para isso acontecer. Você não faz para ter a salvação, você faz por causa da salvação. Quando a gente é salvo, de fato, verdadeiramente, quando a gente experimenta a salvação de Cristo, nós não precisamos de ninguém ficar colocando regras e rédeas, porque nós simplesmente aprendemos que nós precisamos responder a esse amor, responder a essa graça, responder a essa paz, entregando a nossa vida a Ele. Portanto, eu quero fazer uma pergunta muito sincera para o seu coração aqui essa manhã. Você sente a gratidão de um salvo no seu coração? É uma boa pergunta, não é? Você tem a gratidão de um salvo no seu coração? Você se sente salvo? Você responde a essa salvação com tanta alegria, com tanto prazer, que dizer não ao pecado para você não é uma dor, é uma alegria. Que lutar com os vícios da vida não é um sofrimento, é uma luta necessária. Que se entregar a Cristo e fazer comprometimento com Ele não é um sacrilégio, é um privilégio. Você sente isso? Você sente que na vida que você vive não é murmuração e nem lamentação, mas é gratidão e alegria? Você sente isso? Isso é privilégio que só um salvo pode sentir. A salvação é de graça e, portanto, se nós ganhamos, nós não podemos perdê-la. Agora, o fato é que nós temos muitas pessoas que não perderam essa salvação, mas que infelizmente nunca foram salvos, nunca experimentaram essa salvação tocar o seu coração. Por isso o pessoal fala em desviados, né? Isso, pessoal, a Bíblia não tem o termo desviado, sabia disso, né? Não encontra-se o termo desviado. A gente fala no Brasil, tem mais de 40 milhões de desviados. Espera aí. Desviados, como assim? É aquele que estava no caminho e saiu do caminho? Ou é aquele que era salvo e perdeu a salvação? Se a gente for falar que se era aquele que estava na igreja e saiu da igreja, então é desigrejado. É gente que estava na igreja e não está mais na igreja. Mas o termo desviado não existe. Porque ou eu sou salvo e eu permaneço na minha fé e na minha perseverança em Cristo, ou talvez eu nunca tenha experimentado essa salvação de fato. Por isso a vida, o mundo tenha me chamado e tenha me atraído ainda mais, porque ainda não experimentei essa salvação. E eu quero fazer essa pergunta final para você. Deus deu a salvação, você não adquire. Você acha que pode comprá-la, mas eu quero lembrá-lo e lembrá-la essa manhã. Deus te deu, você não pode perdê-la. Agora eu pergunto, você já recebeu essa salvação? Você age como salvo? Você responde como salvo? Você se alegra como salvo? Essa é uma pergunta inquietante que deve estar na nossa mente e também no nosso coração. Por fim, quero encerrar que o Natal cristão é receber presente de Deus. Se hoje nós podemos resumir a nossa mensagem, é isso. Deus, através do Natal, tocando a humanidade, mostrou que Natal sim é presente. Não amigo secreto, não presente de final do ano, mas o presente de Deus que é dado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua paz e pela sua salvação. Todos esses textos que foram usados, você tem a palavra deu. Deus nos deu o seu presente. Agora, se Deus nos deu o seu presente, olha que palavra bonita, Deus deu, combina com Deus, Deus deu. Eu preciso aprender que agora também é minha vez de retribuir. E eu quero desafiar você que está aqui essa manhã, você que fez um compromisso de vir ao último culto antes do Natal, eu quero desafiar você agora a ser presente. Seja presente na vida das outras pessoas. Não fique ausente, não fique distante,
Seja presente na vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Seja presente na vida dos seus pais. Seja presente, esteja ali, não fique ausente. Não passe esse final do ano agora ignorando pessoas que te amam e que você também deve dar o seu amor. Seja presente na vida dos irmãos da igreja. Seja presente na vida de pessoas carentes, pessoas que não têm família para passar o Natal. Lembre-se dessas pessoas, enquanto a sua mesa está repleta, enquanto a sua família está ali, tem gente descasada, tem gente sozinha nessa cidade, tem gente sozinha nessa igreja, que não tem uma pessoa para convidá-la para passar a ceia de Natal. Lembre-se de alguém, veja alguém, abra seus olhos, seja presente, não seja ausente. Veja alguém da comunidade, que não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não vai passar uma ceia com a família, ou que até foi rechaçado pela família, desprezado quando se tornou evangélico, porque tem gente na nossa igreja, que a família não vai convidar para o final do ano, porque se tornou evangélico, sabia disso? Tem gente na nossa igreja, que o pai ou a mãe eram católicos, e por ver o filho batizado na igreja, não vai convidá-lo para passar o Natal, porque não são mais da mesma fé. Então veja e seja presente na vida das pessoas agora, da comunidade, da sua família. Aproveite esse Natal, afaste a ira, a discórdia, a mágoa, aproveite para pedir perdão, seja presente na vida das pessoas de fato, mas também seja um presente na vida das pessoas, que as pessoas queiram estar perto de você, que as pessoas achem interessante estar perto de você, que você seja uma bênção na vida das pessoas, compartilhando amor, alegria, paz e a salvação, compartilhando a sua vida, e não apenas a lamentação, a lamúria, sabe, a feiura da vida. Seja um presente de Deus na vida das pessoas, faça a diferença. Se Deus fez tudo isso por nós, eu convido você a fazer o mesmo. Faça a diferença na vida das pessoas, seja como Jesus. Se Ele deu o presente dEle para você, que tal você retribuir? Eu quero mostrar um pequeno vídeo para vocês, para encerrar, e eu quero convidar você a refletir sobre isso. Tudo que Jesus fez por nós, dando o seu presente, nós podemos também fazer, retribuindo, sendo um presente de Deus a essa humanidade. Vamos assistir esse vídeo e depois a equipe de oração, a equipe de louvor já pode subir aqui à frente, por favor. Pode subir, equipe, por favor. Amém. Nessa época de Natal, você já recebeu o seu presente. Que tal você agora sendo presente? Pare de ficar na mentalidade de consumo de cliente e fale: Senhor, eu quero ser um presente nessa geração, nesse mundo. Eu quero reproduzir tudo isso que eu ganhei,
eu sou tão grato, sou tão feliz por ter ganhado tudo isso. Paz, salvação, amor, eu ganhei tudo isso de graça. Que tal você retribuir um pouquinho com esse mundo? Oferecendo amor às pessoas, oferecendo paz, oferecendo salvação, mostrando o caminho do Evangelho. Que tal você mostrar a graça ao invés de trazer a punição? Que nesse Natal você seja o presente de Deus a Sertanópolis, a sua família e as pessoas que você encontrar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero convidar o Tânia que venha fazer essa oração, agradecendo a Deus pela essa oportunidade linda que nós temos de não apenas receber presentes de Deus, mas sermos um presente dele a essa humanidade. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Jesus, porque o Senhor um dia enviou o seu Filho, Pai. O Senhor enviou o seu Filho neste mundo, ó Pai. Ele foi a luz, Ele é e sempre será a luz deste mundo, Papai. Mas nós essa manhã, ó Pai, queremos ser a luz para este mundo, queremos ser esse presente. Assim como o Senhor é um presente em nossa vida todos os dias, queremos ser um presente na vida das pessoas, ó Pai, dia após dia, Pai. Que Natal não seja apenas uma comemoração, Pai, em que possamos dar presentes, em que possamos fazer do comércio, Pai, o maior consumismo deste mundo, Pai, mas que possamos dar o melhor presente, que é o Senhor, que é o seu amor, ó Pai, que é o seu abraço, que é a sua paciência, que é a sua paz, ó Pai. Por isso flua através de nós, ó Pai, que através de nós o Senhor possa ser a luz, ó Pai, que vai brilhar neste mundo. Use-nos, ó Pai, não só neste Natal, mas que essa mensagem possa, Pai, confrontar o nosso coração, para não só no dia 25, não só hoje, nem só amanhã possamos ser isso, mas que possamos ser para o resto das nossas vidas, ó Pai, presente para as pessoas, porque nós recebemos o maior presente. Nós temos livre acesso à sua presença, Pai, e não há nada melhor do que isso, não há nada melhor do que a graça que nos foi dada, Pai. Isso não é de nós, mas isso é um presente do Senhor. Que possamos ser um presente real, um presente verdadeiro às pessoas, que as pessoas não possam ver nós, mas que possam ver a sua luz, possam ver o seu amor, possam ver a sua paz através das nossas vidas, Pai. Restaura, Pai, os relacionamentos quebrados, que possamos, ó Pai, liberar perdão, e que possamos também pedir perdão, ó Pai, a pessoas que magoamos, pessoas que deixamos à beira do caminho, pois o Senhor não se esqueceu de ninguém, o Senhor não se esqueceu de nós. Por isso que possamos nos lembrar diariamente, a partir de agora, Pai, das pessoas, e que possamos ser luz, possamos ser presentes na vida delas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre, mostrando o quão privilegiado você é por receber tantos presentes e te colocando no desafio de ser um presente de Deus a essa humanidade, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos esse refrão, eu queria que você desse um abraço no maior número de pessoas e dissesse Feliz Natal, Feliz Natal, Deus abençoe. Você que nos assiste pela internet, Feliz Natal, Deus abençoe, em nome de Jesus.